gente, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho. Estamos iniciando mais um ano, 2024, mais uma jornada de 366 dias que nós teremos que enfrentar, obviamente. E se nós crermos no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração e confiar nele, pode ter certeza que os desafios virão, as lutas virão, as dificuldades surgirão no seu trajeto. Mas se nós estivermos firmes, com a nossa fé bem definida no Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que você vai enfrentar tudo e vencer. Isso é importante. Quando você vive a sua fé em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, você pode enfrentar tudo que vier pela frente. E certamente virão muitas situações com o objetivo de desanimar você, com o objetivo de jogar você para baixo, com o objetivo de criar uma depressão, mas você precisa acreditar. Eu sempre digo isso. Primeiro, acreditar em você mesmo e, acima de tudo, crer em Deus. Crer nas promessas do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz que você não está só, quando Ele diz que Ele estará do seu lado, te dando forças, te dando sabedoria, te dando condição para enfrentar as dificuldades e vencê-las. Mas para que Ele possa estar perto de você, primeiro você precisa estar perto dEle, você precisa buscá-lo. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Está escrito isso. Jesus falou: buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscá-lo de todo o seu coração, certamente você vai encontrar forças, sabedoria, enfim, tudo o que você precisa para enfrentar as situações que surgirão e vencê-las. Pode ter certeza disso. Não espere facilidade. Espere forças de Deus para enfrentar as dificuldades. Aí sim, você vai enfrentar essa jornada de 365, 66 dias do ano de 2024 e vai vencer sempre. Você crê nisso? Então, olha, firme e forte na fé com o Senhor Jesus Cristo. Bom, eu estou aqui para dar continuidade ao estudo que nós estamos realizando sobre Mateus 24. Até então, nós estamos ainda no princípio das dores, que vai do versículo 1 de Mateus 24 até o versículo 14, né? E no vídeo anterior nós falamos mais sobre o falso profeta, nós falamos que o amor de muitos se esfriará, são palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Nós falamos sobre aquele que perseverar até o fim, estes serão salvos. E aí nós colocamos para você que esse fim não significa dizer que é a vinda do Senhor Jesus, pode ser a vinda do Senhor Jesus ou pode ser o fim da vida da pessoa. Olha só, né? O fim, como é que vai se dar esse fim? Esse fim, ele pode acontecer de duas formas. O fim que o Senhor Jesus se refere, ele pode acontecer de duas formas. E aquele que perseverar até o fim, esse fim, como vai ser? Como será? Ele pode ser de duas formas. Uma é a vinda de Cristo, que já foi anunciada e que nós estamos esperando. A vinda de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Ele mesmo fala nos versículos mais adiante que quando isso acontecer vai ser como um relâmpago. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Todo mundo mesmo. Não vai ser uma coisa assim que uma pessoa vai ver e vai dizer assim: olha, Jesus voltou. Não. Todas as pessoas verão. Todas. Absolutamente todas. Inclusive aquelas que não vivem a fé no Senhor Jesus. Todas elas. As pessoas que são católicas, espíritas, evangélicas, não importa a religião da pessoa, se ela não tem religião nenhuma, se ela estiver num presídio, se ela estiver num hospital, todos verão a volta, o momento que Jesus voltar, todos irão ver, todos, né? Então, Jesus voltou, não vai ser uma pessoa que vai anunciar, Jesus voltou, não,
o próprio Senhor Jesus vai fazer com que todas as pessoas vejam o momento do seu advento, o momento da sua chegada, né? Então, uma forma desse fim acontecer é assim. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Mas o fim também, ele pode acontecer no momento que a vida da pessoa acabar aqui na Terra. Quando a vida da pessoa acabar aqui neste mundo. O meu irmão, há coisa de 2 meses aproximadamente atrás, ele veio a óbito, ele faleceu. Eu fui a última pessoa que ele viu, eu fui o último a vê-lo vivo neste mundo. Foi muito duro para mim, mas aconteceu. Há 2 meses atrás, aproximadamente, eu não sei exatamente a data, não lembro aqui exatamente a data, mas isso aconteceu. Então, o fim veio para ele nesse dia. O fim virá para mim a qualquer momento, porque eu estou vivo hoje, amanhã eu posso não estar mais. Percebe? Então, existem essas 2 formas. E se eu for fiel, e se eu perseverar, como diz as Escrituras, no versículo 13, até o fim, se eu ficar na minha perseverança até o fim, então eu serei salvo. Qual? Ou a vinda de Jesus, ou se eu deixar esse mundo a mim morrer, o que acontecer primeiro. E no final, no versículo 14, que é o último versículo do princípio das dores, de Mateus 24, a palavra de Deus, ela diz assim, no versículo 14, a palavra de Deus, ela diz assim, olha só, e será pregado este evangelho, versículo 13 diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E no versículo 14 ele diz, Jesus ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham o conhecimento de tudo isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. O Senhor Jesus Cristo está falando do fim de tudo isso que você pode ver, que você pode tocar, que você pode ouvir, que você pode, sentir, né? Cheirar, enfim, né? Tudo isso que os seus sentidos percebem deste mundo vai deixar de existir, de algum jeito, vai deixar de existir, né? E aí ele vai falando sobre isso, porque os discípulos chegaram até o Senhor Jesus e perguntaram para ele, meu Deus, não vai ficar pedra sobre pedra? Se você for nos vídeos anteriores, você vai entender. E quando é que isso vai acontecer? Qual é o sinal que teremos de que isso vai acontecer? De que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado? Quando é que isso vai? E aí o Senhor Jesus, ele começa a falar. Qual é o sinal? É um sinal que vocês querem? E aí ele começou a falar, começou a dizer, cuide que ninguém vos engane. Esse é o sinal. Não deixe que ninguém te engane. Não permita que ninguém te engane. E ele dá para nós todos os elementos necessários e ferramentas necessárias, fé, a palavra, para que você possa se proteger de muitos enganos, de muitas ondas que surgem dentro do Evangelho e que sempre existiu, desde sempre, até mesmo na época dos apóstolos. Surgiam ideias, surgiam doutrinas, surgiam costumes dentro do segmento do Evangelho. Entende? Então ele nos deu todas as ferramentas necessárias e nos ensinou como nos proteger de tudo isso, para que você possa segui-lo verdadeiramente, sem intermediários. Entende? Então, ele veio nos ensinando e foi mostrando, o sinal é esse, cuide que ninguém vos engane. Aí ele foi dizendo, surgiram guerras, rumores de guerras, doenças, surgiram falsos profetas, etc. E aí ele
no versículo 13 falar que aquele que for fiel, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho, no versículo 14, ele fala, e este evangelho, e será pregado este evangelho do reino de Deus, o reino do Senhor Jesus, será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e depois disso, então, aí, só então, depois que o evangelho for pregado em todo mundo para testemunho, para que todos tenham conhecimento, né, e saiba e tenham a oportunidade de fazer a escolha, de tomar uma decisão na sua vida, e então, aí sim, só aí, então virá o fim. Entende? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se você for aí na internet, a internet tem muita coisa boa. Lamentavelmente, muitas pessoas usam, né, para querer aparecer, para querer, enfim, né? Mas também tem muita coisa ruim. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. E entre as coisas boas que você pode encontrar na internet são pesquisas. Lamentavelmente, existe uma geração que querem tudo pronto, que é mastigado. E aí está um grande perigo. Mas se você for pesquisar direitinho, olhar direitinho, você vai encontrar muitas coisas legais na internet que pode ser agregar coisas boas para a sua vida, para o seu conhecimento, para o seu entendimento, enfim. E você pode encontrar pesquisas que falam sobre o Evangelho. E dentre as pesquisas, está passando um avião, eu moro aqui próximo ao aeroporto, está passando um avião, o barulho do avião aí, o fundo de oração, fundo. Tá vendo? Pois bem, já passou o avião, então posso continuar. Então, nas minhas pesquisas, quantas pessoas ainda faltam ser evangelizadas? Aí eu fui pesquisando e descobri que é mais ou menos isso. Eu não posso dizer que seja mais ou nem menos, mas é uma média. O mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes, aproximadamente, são números próximos, pode ser mais, pode ser menos, mas aproximadamente 8 bilhões de pessoas, habitantes. Desses 8 bilhões, inclusive acho que tem um vídeo que eu coloquei, que fala sobre isso. Você pode ver lá quantos milhões em cada país, dos países que ainda o evangelho ele tem uma dificuldade de alcançar as pessoas, né? E aí tem alguns países que têm populações assim enormes, tipo Brasil, né? Brasil tem 214, 215 milhões de habitantes, tem país que tem 160 milhões, países até menores do que o Brasil, né? Países como a China, países como Índia, Coreia do Norte, entre outros tantos, cujo evangelho tem uma dificuldade de alcançar as pessoas. Nesses países, o evangelho já chegou, inclusive na Coreia do Norte, mas tem uma dificuldade muito grande de alcançar as pessoas devido às restrições que existem nesses lugares, que podem até inclusive tirar a vida de pessoas que pregam o evangelho. Mas dentre esses 8 bilhões de habitantes que existem no mundo, mais ou menos uma média de 3 bilhões de pessoas ainda não conhecem o Senhor Jesus. Você sabia disso? Sabia disso? Aproximadamente, números próximos, 3 bilhões de pessoas ainda não têm a oportunidade de fazer uma escolha entre Cristo ou esse mundo. Então veja que ainda precisa de muita coisa, muita lenha para queimar na pregação do Evangelho. E é claro, é óbvio, as forças do mal
as forças espirituais do mal, que está muito bem definida lá em Efésios, né? Os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais que agem nas regiões celestiais, elas não querem que o Evangelho seja, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E essas forças espirituais, elas encontram dentro do próprio Evangelho um meio de impedir esse avanço evangelístico. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ainda tem muita gente para ser evangelizada. Existem muitas pessoas, e eu espero que essa mensagem ela possa chegar a uma dessas pessoas em qualquer lugar do mundo. Hoje existem tradutores dentro da própria plataforma do YouTube, tradutor de áudio, de texto, enfim. Então, hoje, qualquer pessoa ela pode ter acesso e ter o conhecimento do que eu estou falando aqui. Por isso que é importante você deixar um like, é importante você compartilhar, é importante você fazer o seu comentário. Qual é a sua opinião sobre isso? Coloca aqui nos comentários, porque tudo isso faz com que a plataforma jogue mais longe esse vídeo, e muito longe. E de repente alguém que estiver lá fazendo alguma pesquisa nesse sentido pode se deparar com esse vídeo e ouvir exatamente isso que você está ouvindo. E aí o Evangelho poderá alcançar essa pessoa. Ela pode ter a sua curiosidade ali despertada para querer buscar mais, entender mais, ouvir mais. E o Evangelho vai poder chegar até essa pessoa. Entende? Então, é isso que nós precisamos entender. Qual é a coisa mais importante hoje? Que esta palavra ela possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados e despertar naqueles que já ouviram. Despertar, porque tem muita gente que já ouviu e não deram muita atenção, não. Já ouviram a palavra da salvação, mas não deram atenção. E essas pessoas, quem sabe ela ouvindo o que nós estamos meditando aqui agora, e desperte nela o interesse de buscar mais e perceber que ela está correndo um risco seríssimo de perder o bem mais precioso que alguém pode ter neste mundo, que é a sua salvação. Não é dinheiro, não. Dinheiro é importante para sobrevivermos aqui neste mundo, mas isso não é o mais importante. Ou qualquer outra coisa que você possa imaginar não é mais importante do que o bem mais precioso que alguém pode ter, que é a sua salvação. O Evangelho vai ser pregado em todo mundo, querendo ou não. Mesmo que as forças do mal, os principados, os potestades, os dominadores, mesmo que eles façam de tudo para atrapalhar, todos vão ter conhecimento, mais cedo ou mais tarde. E aí, quando isso acontecer, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, e isso ele estava explicando para os seus discípulos, aí sim virá o fim. E nesse momento, mais tarde nós vamos falar sobre isso, é que todos verão a volta de Jesus. Mas até lá, nós ainda temos a grande tribulação, que é o que nós vamos passar a meditar a partir daqui para frente. Finalizamos o princípio das dores com essa palavra. E quando este evangelho for pregado a todas as pessoas, e somente aí virá o fim. Abra o seu coração para o Senhor Jesus. Dê uma oportunidade. Entenda isso. Faça uma reflexão da sua vida. Veja como é que está a sua relação com Cristo. Como é que está a sua relação com Cristo? Veja isso. Veja isso. Porque é muito importante que você esteja bem na sua relação com o Senhor Jesus, sem intermediários. É muito importante isso. Isso é fundamental. Veja como está. Faça uma introspectiva. Olha para dentro de você. Veja naquilo que você pode melhorar. Porque nós somos cheios de defeitos. E mesmo quando nós entendemos que temos um determinado defeito e tentamos melhorar, ainda ficamos longe.
Então, olha a sua vida com o Senhor Jesus. Olha a sua vida com Cristo. E se você não está tendo um bom relacionamento, e para esse relacionamento ser bom não depende de Jesus, só depende de você, e se você perceber que não está legal, busque, abra o seu coração, veja onde você pode melhorar, lute para que isso aconteça, porque não é fácil, e busque uma vida com Cristo, uma relação com Cristo bem, sabe, buscando no seu esforço. Jesus, ele disse assim, ó, o reino dos céus é tomado por esforço, e só o que se esforçam irão tomar posse dele. E esse esforço é em relação a nós mesmos, não é em relação aos outros, é em relação a nós mesmos, em aprender e colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus, ele ensina. Pense nisso, olhe a sua relação com Cristo e busque, já está boa? Busque melhorar. E lembre do que ele falou, buscar-me-eis e me achareis. Então você pode ter certeza que você achará. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pretendo começar um propósito de 37 dias de jejum em oração. E nos próximos vídeos vou estar falando sobre isso. Se você quiser vir comigo nesse propósito de oração diário, de mais ou menos 36 ou 37 dias, eu ainda tenho que definir isso. Se você quiser vir comigo, fique atento aos próximos vídeos, onde eu vou estar falando sobre isso, tá bom? Vai ser uma bênção na sua vida. Vai ser uma bênção na sua vida. Eu vou explicar por que esse propósito, o que me leva a querer fazer esse propósito de jejum e oração por 36 ou 37 dias. Tá certo? E oração de madrugada. Jejum e oração. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui conosco até esse momento e até a próxima oportunidade. Fique em paz.